Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio desta temporada do nosso podcast Andragógica. Hoje mergulhamos em uma discussão que é tão instigante quanto relevante. Prepare-se então para um debate intenso e esclarecedor realizado por meus alunos da disciplina Diversidade Étnica e Cultural na Medicina, do curso de graduação em Medicina do Centro de Ciências Médicas da Universidade Federal da Paraíba. Este será o 8º episódio desta temporada e estamos prestes a explorar um tópico controverso que tem gerado debates acalorados na comunidade acadêmica e além dela. Neste episódio especial, dividimos nossa turma de futuros médicos em 2 grupos distintos. Metade dos estudantes defendeu a tese de que existem diferenças biomédicas entre pacientes de diferentes grupos de cor, raça, especialmente entre pacientes brancos e negros. A outra metade argumentou que tais diferenças não existem ou são insignificantes. Este debate não pretende encerrar a discussão, mas sim abrir portas para reflexões mais profundas sobre as complexas questões de saúde e equidade. Enquanto nossos estudantes se prepararam para argumentar seus pontos de vista, lembre-se que eles e nós estamos aqui para explorar diferentes perspectivas e estimular o pensamento crítico. Como estudantes de medicina, eles têm o compromisso de buscar o conhecimento e a verdade, independentemente de onde essa busca os leve. Portanto, prepare-se para uma conversa desafiadora e informativa. Esperamos que ao final deste episódio você obtenha uma compreensão mais aprofundada das complexidades que envolvem essa questão das diferenças biomédicas clínicas entre pacientes de diferentes grupos étnicos. Então, vamos à nossa discussão. Bom dia a todos. Bom dia. Nós somos um grupo que vai defender cientificamente que existem diferenças clínicas entre população negra e população branca, tá? Vamos lá. A gente não quer parecer eugenista nem nada, mas conversamos aqui, pesquisamos também alguns artigos. E eu vou falar um resumo, aí o pessoal vai acrescentando aqui depois. Bom dia. Bom dia. Bom, baseado nas nossas pesquisas, nos nossos estudos, existem algumas diferenças importantes. Eu me recordo que, acho que na aula passada, a gente conversou muito sobre a dificuldade, talvez, e o erro, talvez, que existe em tratar pessoas brancas diferentes de pessoas negras em relação ao tratamento de algumas doenças mesmo, né? A gente comentou muito sobre hipertensão arterial. E, de acordo com o que a gente viu na aula de fisiologia também, e achados em alguns artigos, a gente vive num país que é muito miscigenado. Então, realmente, a gente não pode dizer conclusivamente que existe uma predominância. Por exemplo, negros têm mais pressão alta do que pessoas brancas. Essa diferença ela não existe no nosso país, dada a miscigenação, dada a mistura de raças, se é que a gente vai chamar assim por enquanto. Só que existe uma certa predisposição, provavelmente genética, na população negra, porque existem algumas diferenças genéticas entre a população branca e a população negra. O que é que acontece? Mesmo que não exista essa predominância, existe uma predisposição, baseado em quê? Em testes, justamente nos tratamentos que foram feitos para a hipertensão arterial com pessoas brancas e pessoas negras. A gente vê que os medicamentos, por muitas vezes, eles não funcionam da mesma maneira.
Então, através disso, teses foram criadas do motivo. Por exemplo, eu achei um artigo aqui que fala, deixa eu só pegar os dados para vocês, talvez seja melhor. 1.795 pessoas, elas usaram antihipertensivos, né, nesse estudo aqui. 55,5% se declaram brancas, 27,9% pardas e 16,7% se autodeclaram negras. E dos antihipertensivos que foram utilizados, a população que se declarou negra não encontrou resultados naqueles antihipertensivos que são conversores da enzima conversora de angiotensina 1 e angiotensina 2. Não obtiveram resultados positivos se comparados com a população parda ou a população branca. Então, esse medicamento sendo usado na população negra não obteria o resultado adequado. Sendo assim, a gente precisa pensar, tipo, nós como médicos, a população que a gente vai atender, a gente precisa pensar cientificamente também se existe algum tipo de diferença na reação da população a algum tipo de medicamento que a gente está vendo. E de acordo com os artigos, a população negra não reage bem a o medicamento que converte angiotensina 1 em angiotensina 2, então seria um tratamento inútil que a gente estaria dando a alguma pessoa só pelo fato da gente querer, não sei, dar uma de que não existem diferenças, a gente ia acabar prejudicando o tratamento de alguém ao invés de auxiliar e ajudar, na verdade, essa pessoa. Hipertensão? Em relação a isso da hipertensão, né, estudos mostram que uma parte da população tem uma baixa produção de renina, e aí por um mecanismo compensatório vai haver uma produção maior vascular de angiotensina 2 e, consequentemente, um aumento nos efeitos da aldosterona. Então, isso que se falou está associado especialmente a duas classes de antihipertensivos, né, que são os inibidores da ECA e também os bloqueadores de receptor de angiotensina, que são duas classes que não são tão indicadas para tratamento da hipertensão, no caso de monoterapia na população negra, por causa desses efeitos menores, já que assim, já tem um desequilíbrio do sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí, isso tudo comparado, né, a pacientes de população branca. No caso, essas duas classes, inibidores da ECA e bloqueadores receptor de angiotensina, não são primeira classe para tratamento da população negra, no caso de monoterapia. Então, eles teriam que ser associados a outros hipertensivos, tipo, como diuréticos tiazídicos e bloqueadores de canal de cálcio. Isso. Em relação, também existem estudos, a gente já falou, né, que no Brasil existe muita miscigenação, talvez a gente não possa falar sobre predominância, mas existe um estudo também de um artigo científico que compara a população afro-americana com a população europeia-americana, que há diferença, o gene, o alelo do gene do angiotensinogênio, ele chega a ser 2 vezes maior na população negra. O que acontece também, que a gente precisa deixar claro na nossa discussão, é que isso nos artigos também que a gente escolheu e que a gente leu aqui, a professora pediu para a gente ficar na questão clínica, né? Peço só licença um minuto, né? Começar da questão genômica. Pronto, tá certo. Que a gente não tem, apesar da gente ter avançado muito o conhecimento científico em relação ao genoma, a gente ainda não tem um conhecimento genético necessário para afirmar que todas as diferenças clínicas, todas as diferenças que a gente deveria usar no tratamento para população branca e população negra deve se basear somente na genética. A gente não é capaz de falar isso hoje. A gente não pode fugir dos aspectos sociais, da história de tudo isso, de como aconteceu. Isso não se explica somente por genética, mas é científico que existem algumas diferenças genéticas nessas duas populações, que são suficientes para que haja uma predisposição. Predominância? Talvez não. Mas em algumas questões específicas, em algumas doenças específicas, em alguns tratamentos específicos, é interessante e é necessário um olhar mais
detalhado para essas diferenças e essas divergências que vão, na verdade, nos auxiliar a tratar melhor essa população. Mas a genética somente não explicaria isso. Existem fatores sociais que a gente não pode desconsiderar, mas que sim, também serve para uma certa diferenciação no tratamento dessa população. Aí isso que a Letícia está comentando pode ser exemplificado, por exemplo, pela doença renal crônica. O fato de que existem algumas hipóteses que levam a comunidade científica a crer que existe maior prevalência realmente da doença renal crônica nas populações negras, não só pelas desigualdades sociais que com certeza acentuam, mas também por fatores genéticos, né? Tem um gene chamado gene APOL1, que vai codificar uma proteína que tem a ver com HDL, e isso vai meio que intensificar a doença renal crônica. Existem duas variantes desses genes, e essas variantes são encontradas prevalentemente em cromossomos de indivíduos afrodescendentes. Mas essas variantes são muito raras em cromossomos de descendentes de pessoas europeias. E isso levou a comunidade científica a tentar encontrar alguma coisa na evolução, né? E aí descobriram que essas variantes provavelmente têm relação com a capacidade dessa alipoproteína em quebrar e tornar o indivíduo mais resistente ao protozoário Trypanosoma brucei rhodesiense, que causa a trypanossomiase, que é conhecida como doença do sono, que é muito comum na África subsaariana. Então, assim, dessa forma a gente pode perceber que existe essa diferença genética, né, nos cromossomos de indivíduos afrodescendentes e indivíduos descendentes de europeus. E isso nos leva, assim, num fator clínico, a ter um olhar mais focado na epidemiologia da situação. Então, por exemplo, existe uma guideline nos Estados Unidos chamada US Multiple Risk Factor Intervention Trial, que mostra, assim, que é preciso investigar nos pacientes de etnia negra a investigação da doença renal crônica. Claro que assim também com a questão da idade, mas assim mostra que por haver essa prevalência é preciso que os médicos se atentem a isso e também procurem investigar, né, no paciente se existe essa maior morbidade. Pode falar, Igor. Bem, eu estava pensando sobre a anemia falciforme, né, que acho que a gente não vai, a pessoa já falou, a gente não vai defender nada sobre, porque já é algo bem estabelecido que tem uma maior predisposição em pessoas negras. Mas eu achei uma coisa muito interessante assim, vendo como as pesquisas aqui do grupo sempre versaram sobre alterações genômicas e genéticas, quer dizer, e até como forma de proteção contra certas infecções, porque a anemia falciforme vem justamente de uma adaptação para lidar melhor com a malária, que ela era muito presente nas regiões lá da África, do Oriente Médio. E é interessante notar que a anemia falciforme tem essa questão de ser racializada como alguma coisa oriunda dos negros, mas na verdade ela é uma doença de cunho geográfico, assim como, por exemplo, outros tipos de anemia, como a talassemia, que é oriunda justamente do mesmo caso, né, que é uma proteção contra a malária, só que é no Mediterrâneo. E é interessante que a talassemia é chamada de anemia do Mediterrâneo, enquanto a anemia falciforme ela tem o cunho de ser anemia dos negros, só que ela tem esse estereótipo justamente porque se deu na parte da África, onde a maioria da população é negra, e a maior parte majoritariamente a população negra que veio para o Brasil veio da África. Então tem toda essa questão assim dessa questão de que a gente até se policia muito nessa discussão de não querer ter todo o cuidado para não racializar as doenças, mas isso é um processo que deriva de uma construção social baseada numa doença que
que surgiu em um determinado grupo por questões geográficas, por questões ambientais, só que no contexto social que a gente vive, isso foi tido como algo pertencente àquela raça, enquanto na verdade é como as meninas falaram, tem tudo a ver com o convívio com agentes etiológicos e todo o processo geográfico que ocorreu no mundo, né? Então deixar só claro isso aqui, que para levar essa reflexão. Eu acho que essa primeira parte a gente finaliza aqui para vocês poderem dar a resposta de vocês, mas basicamente na discussão resumo tem até um título do artigo aqui que é muito interessante, que é Raça, Genética e Hipertensão, Nova Genética ou Velha Eugenia, que vem tratando justamente essa diferença. Então, o nosso resumo é que existe uma diferença. Tu já ia terminar, né? Só falar um pouquinho sobre a diabetes, que foi o que eu pesquisei, sim, que é outra muito importante, né, nesse cenário, porque pelo que eu li, a hipertensão e a diabetes, junto com a anemia, né, que já foi falado, são os que mais se destacam, né? Aí eu pesquisei um pouco sobre essa questão da diabetes relacionada aos negros, e é uma das explicações, assim, algumas das principais são a hiperinsulinemia e resistência à insulina, né, relacionada a essa população. Aí, num dos artigos que eu li, falava que as crianças negras, elas em geral têm uma maior secreção de insulina em todos os estágios da puberdade que foram estudados, com uma população significativa. Então, a gente está estudando em endócrino que quando a gente tem uma ação prolongada de algum hormônio, isso pode ter um efeito na resposta que esses receptores vão ter e tudo mais. Então, a gente vê que como essa insulina ela está sendo liberada em uma quantidade elevada nessas crianças, isso pode ter um efeito a longo prazo, inclusive no desenvolvimento da diabetes mellitus tipo 2, né? E inclusive nos adultos. E aí isso se mostra em outro artigo que eu li que também pegou uma população significativa, mas nesse caso só de mulheres, onde em todos os grupos que eles formaram sempre tiveram resultados indicando maior prevalência de diabetes nas mulheres negras, isso associado à obesidade, né, principalmente. Deixa eu ver. Pronto, outra coisa que em outro artigo já eu li, acho que um monte de artigo para embasar, né? E aí esse hiperinsulinismo que eu falei, ele também pode ser explicado não por uma hipersecreção das células beta, em muitos casos, na maioria dos casos que foi estudado, mas por um problema na extração hepática da insulina e no clearance de insulina, que é basicamente um problema nas enzimas degradadoras desse hormônio. E aí, de novo, por uma questão de ter muito hormônio e tudo mais, vai se criar ao longo do tempo essa resistência. Então, a gente tira a questão metabólica de dizer que é só a obesidade agindo em função dessa diabetes, mas leva em conta esses fatores da degradação da insulina mesmo nessa população. Então, só levando para um lado mais fisiológico da coisa, para deixar fechadinho. Então, basicamente é isso. Existe uma diferença em algumas doenças, sim, por questões sociais e históricas, mas também por questões genéticas, e o médico precisa estar atento a isso, porque provavelmente em alguns casos vai ser necessário uma diferença no tipo de tratamento. É isso. Renan? Obrigada. Pronto, vamos começar. Bom, a gente vai defender aqui o ponto de que não existem diferenças biométricas entre população negra e população branca e outras populações também, e que dizer que existem essas diferenças seria, na verdade, um determinismo biológico, em que você acreditar que um grupo de pessoas, as características daquele grupo se sobressaem às características individuais daquela pessoa, daquele indivíduo, obviamente. E aí a gente poderia trazer alguns argumentos. Então, primeiramente, que quando a gente está tratando de pessoas, a gente trata daquele indivíduo como uma pessoa subjetiva mesmo, com características próprias, e que, na verdade, o que mais pode impactar aquela pessoa é o ambiente em que ela está inserida. Então, a gente não tem como falar que uma doença ela prevalece mais
na população negra do que na branca se a gente não faz estudos que levam em consideração somente essa característica genética. Porque, na verdade, a maioria dos estudos sempre vai considerar e precisa considerar a questão social, a questão do ambiente, a questão do que aquela pessoa come, enfim, como é que aquele grupo está interagindo com o ambiente em que ele está inserido. Então, por exemplo, vocês falaram da anemia, a gente achou que vocês iam focar mais na questão da anemia, depois a professora disse que não, mas a gente pesquisando, tem muita coisa que é uma ideia que ficou e que a gente foi levando de tempo em tempo. Tipo, a gente não para pensar se aquilo realmente é verdade ou não. Então a gente foi pesquisar sobre essa questão da anemia. A gente encontrou no PubMed um artigo que ele fala que desde que a célula da anemia falciforme, a célula que ela é como é que eu chamo? Alterada. Desde que ela foi descoberta em 1910, ela sempre foi caracterizada como uma doença preta, como uma doença da população negra. Sendo que, na verdade, essa célula ela aparece também na Índia, aparece na América Latina, em populações indianas e da América Latina, mas muitas dessas pesquisas elas já começaram a ser enviesadas para serem estudadas somente na população negra. Então, tem muitas pesquisas hoje que são muito enviesadas, em que existe esse racialismo científico, de a gente ter essa ideia e ir perpetuando ela sem, na verdade, fazer pesquisas que não têm esse viés. E é muito difícil fazer pesquisas também sem esse viés por conta dessa outra questão que eu falei, que sempre vamos ter questões sociais e ambientais que são, inclusive, mais importantes do que a questão da questão racial, porque a gente, como eu falei, não pode dizer que um indivíduo ele é aquilo ali por conta... É como se eu dissesse, por exemplo, que a idade do indivíduo determina questões de doenças dele. Quer continuar falando? Ok. E sobre essa questão de raça, a gente pode fazer, por exemplo, um resgate histórico até de onde esse termo foi surgindo. E aí, por exemplo, a gente já percebe ele dentro de um caráter bem enviesado, bem naturalismo científico, defendido, por exemplo, pelo sistema lineano, né, de Linot e tal, de Arthur Gobineau, não sei qual é a derivação dele, mas que basicamente criou todos aqueles determinantes da taxonomia. Então, meio que você já começa a falar de uma coisa que é de uma relação social, econômica, política, de uma interação de grupos, uma interação de culturas, que é a raça, que seria a raça, dentro de um viés científico, dentro de um viés epidemiológico. Dentro disso, a gente também pode resgatar, por exemplo, alguns conceitos que aconteceram até aqui no nosso próprio Brasil, em que a sífilis, né, dentro de toda aquela política higienística, né, dos médicos e tudo mais, era considerada uma doença que vinha a partir de uma descendência negra, né, como se fosse uma coisa suja. Então já era enviesado naquele sentido para entrar nas políticas médicas e bater de frente ali, dentro desse quesito racial que estaria contaminando a população. Enfim, daí é interessante assim, perceber que a gente acaba reproduzindo mesmo essa ideia de tipo, algumas doenças são mais prevalentes biologicamente e tal, epidemiologicamente em algumas populações, como por exemplo a própria hipertensão, citaram a diabetes e tudo mais, não desconsiderando algumas diferenças genéticas mínimas que existem, mas ao mesmo tempo fazendo um apelo mesmo, chamando a atenção para toda a conjectura social que está ali e que está determinando diversos aspectos daquela pessoa quanto ser subjetivo dentro daquela sociedade, dentro daquele contexto de saúde. Aí, dentro disso, por exemplo, o que é mais fácil as políticas públicas incentivarem uma pesquisa que diz que a anemia falciforme dá uma resistência para a malária, ou chegar lá na África e agir com políticas sociais efetivas que mudem a condição de vida da população daquele local. O que é mais efetivo? Chegar com pesquisas que dizem que a diabetes é mais incidente em população negra, tirar a responsabilidade do governo, tirar a responsabilidade das entidades sociais, ou chegar lá e, de fato, agir dentro da sociedade, por exemplo, assegurando uma qualidade alimentar para aquela população, assegurando uma atividade física integrativa de fato para aquela população, associando uma condição econômica digna para ela conseguir viver com as condições mínimas de saúde. Isso é fato, porque tipo, a gente chega na nossa USF e a gente vê muitas pessoas com diabetes, muitas pessoas com hipertensão social, também com hipertensão social de certa forma, né? Já que não tem uma resolutividade de fato. Essencial. Exato. E o que é mais fácil? Chegar lá e fazer a prescrição médico-científica epidemiológica, ou de fato o governo chegar e intervir com medidas que fariam a diferença e muitas vezes simplesmente não ocorre. Na nossa SF, por exemplo, mudança de vida,
tem um potencial gigantesco para entrar com medidas que de fato ajudem a população no contexto do seu ambiente social ali, de diversos determinantes sociais, mas não são feitas porque não tem o apoio da gestão, não tem o apoio político, às vezes a própria conscientização e a própria dinâmica dentro do próprio contexto médico é dificultada pela alta demanda. Então, enfim, existem as questões biológicas, existem diferenças biológicas, é interessante o médico saber disso, porém, é imprescindível que o médico saiba que é muito além do que isso, é muito mais do que isso. É interessante a gente entrar com medidas que, de fato, tenham uma mudança significativa na população. Aí, só para complementar o que Érica e as duas Éricas tinham dito, é que eu vi que em 2011 fizeram uma revisão de um livro o livro mais utilizado nos cursos de medicina, que eu não sei falar o nome, mas é um livro de patologia, e constatou que das 31 afirmações vinculando a acidência africana a doenças, 17 não puderam ser confirmadas e 3 foram desmentidas, só numa revisão assim. Aí isso mostra que tem muita coisa que foi defendida muito tempo atrás e que na época que tinha um contexto, né, de racismo muito presente na ciência e que até hoje ninguém parou para prestar atenção. Putz, será que tá errado isso aqui? E isso foi perpetuando em todos os cursos de medicina. E aí, inclusive, tem até um exemplo de um estudo que foi feito em 1931 que relacionava queloide a pessoas com descendência africana. E todo mundo acreditava... que todo mundo acreditava que tinha uma relação, assim, muito óbvia. Era uma coisa, assim, super... E aí, em 2021, alguém foi puxar essa pesquisa de novo para dar uma olhada e viu que estava errado. Tipo, o método não tinha sido um método, eficiente ou 100% correto, sabe? Não tinha sido revisado em pares, não tinha sido em nada. Foi, fizeram a pesquisa, encontrou esse dado... E estava seguindo até hoje. Foi quando um estudioso foi lá e viu que estava errado. Então, isso mostra. E aquele negócio foi como a Erika falou. A gente não está querendo dizer que não existem, como vocês falaram, diferenças. Um gênio, uma coisa. Como a gente viu que na minha falciforme existe. Isso é uma verdade, existe. Mas você não pode pegar uma característica dessa e jogar em cima de um grupo inteiro, sem levar em consideração, como a Erika falou, as características sociais, econômicas, socioculturais que existem por trás. Porque a doença não é só... uma patologia em si, doença paciente, tem todo um contexto social que envolve aquilo e que às vezes pode condicionar ou não a pessoa desenvolver ou não. Então, eu como médico, eu não posso chegar, é um negro, beleza, tá com isso, tem isso, porque eu vi que no livro uma pessoa assim vai ter essa condição. Eu tenho que analisar, será que essa pessoa tem uma condição de moradia ok? Será que ela se alimenta direito? Será que ela frequenta o médico direito, faz os exames? Como é que é o cuidado dela? Como é que... será que ela tem um familiar que já teve? Eu tenho que olhar isso tudo. Eu não posso condicionar aquela pessoa a uma condição só por causa da cor da pele dela ou uma característica fenotípica, entendeu? É isso que a gente está querendo defender. Só para reiterar o que Maria está falando um pouco em dados, 77% da população que depende exclusivamente do SUS aqui no Brasil é justamente a população preta. Então, como que eu coloco no mesmo patamar, no mesmo parâmetro, duas populações que têm acesso à saúde completamente diferentes? Porque por mais que a gente entenda a magnitude que tem o SUS, a gente entende quão deficiente é aquele sistema, quão ainda precisa melhorar. Então não tem como eu fazer essa comparação, a comparação é bem injusta. E também tem outros fatores de saúde que preponderam na população negra, mas que não tem qualquer correlação. Entende? Por exemplo, uma violência obstetrícia, ou por exemplo, a quantidade de mulheres negras que morrem em parto é muito maior do que a de mulheres brancas. Isso não está relacionado a fator biológico. Então, a gente tem que levar em consideração o contexto, a visão social que se tem sobre aquele indivíduo, sem necessariamente olhar só para o gene, sabe? É uma coisa muito mais ampla. Inclusive, sobre a questão dos aspectos genéticos, se a gente parar para analisar, a Erika falou da questão da exposição dos corpos no ambiente. Existe um conceito dentro da área da saúde que é epigenética, ou seja, é a modulação do DNA a partir de fatores externos. Então, populações negras, a gente sabe que tem maiores índices de subnutrição, um índice de pobreza maior, então tudo isso colabora justamente para a alteração desses aspectos genéticos que podem justamente predispor determinado paciente a desenvolver uma determinada doença. Outra coisa que eu queria citar também é a questão do câncer de pele. Eu convido vocês a pensarem uma imagem de um câncer de pele ou uma imagem de alguma doença, uma dermatite, por exemplo.
Se vocês pensarem bem aqui, vocês vão lembrar que só vieram na cabeça de vocês imagens de peles brancas, ou mais claras. Então, por que isso acontece? Existe uma subnotificação de câncer de pele em peles negras, justamente porque até a questão dos guidelines e atas, a incidência, a densidade de conteúdo ela é menor, justamente porque é negligenciado nesse tipo de população. Então isso gera justamente uma subnotificação e, consequentemente, a gente negligencia um cuidado, uma oferta de saúde a essa população menos incidente, justamente porque a gente não tem esse olhar mais apurado que pode ser voltado também para essa população, referente justamente ao câncer. Isso é bem interessante, né? Porque entra dentro daquela outra premissa de que, tipo, pessoas com pele negra, elas são menos propensas a desenvolver câncer de pele, porque de fato tem mais melanina ali e tudo mais. Mas será que esse quesito é o suficiente para não ocorrer pesquisas que poderiam mostrar ao contrário, que tem casos subnotificados, que precisam de atenção nesse quesito, que deveria ter um olhar mais aprimorado para esses grupos e que acaba deixando eles escanteados novamente, acaba deixando eles sem o acesso adequado à saúde de novo? Será que essas premissas não acabam corroborando para um sistema preconceituoso e discriminatório? É um reducionismo biológico, se a gente parar para analisar tanto a questão genética quanto essa questão do câncer. Tipo, só para complementar, algo que a gente pôde ver muito nesse pouco tempo pesquisando foi que a quantidade de artigos que defendiam essa diferença era muito mais presente, muito mais frequente do que artigos que refutavam, né? Isso entra no ponto que a gente leu em um artigo, que é muito mais fácil você submeter algo que colabora para essa diferença do que submeter algo refutando. Porque isso corrobora. Porque, tipo, quem está nas bancas, quem está nas revistas, quem está na sociedade, quem financia a indústria farmacêutica, quem financia as clínicas, são pessoas que acreditam nisso. Então tem tudo isso, tem uma raiz histórica dentro de cada pessoa dessa. Por isso que é tão difícil às vezes a gente acreditar que não há essa diferença. Porque quando a gente pensa assim, para a lógica que a gente vive hoje, é muito melhor para quem está lá no poder dizer que existem essas diferenças, porque aí você usa isso para racializar doenças e para estigmatizar. Mas quando a gente vai olhar, por exemplo, eu fui pesquisar o que vocês falaram, a da anemia, até Igor já falou que a maioria das diferenças dos genes eles se explicam geograficamente e não somente na população negra. Aí, por exemplo, a questão da APOL1, que é o gene lá da questão renal, né? A gente viu num artigo aqui que ele está na Revista Americana de Doenças renais. Ele mostra que dentro do estudo que fizeram, o mais importante que falava sobre esse gene, APOL1, foi encontrado diferenças significativas dentro do próprio continente africano. Então, dentro da própria população negra, existiam diferenças significativas em pessoas que levavam esse gene que seria um fator de risco e que não levavam. Então, só nisso a gente vê que a principal diferença era ambiental, era geográfica e não uma diferença genética puramente porque aquela população é negra, então ela vai levar aquele gene com aquele risco. Que corrobora aqui genética. E que corrobora com o que Nunes falou. A questão da hipertensão. Primeiro, Letícia tinha dito que 27,5% dos pacientes eles eram pardos e que não se encontrou resultado significativo no uso do medicamento. Aí uma coisa primeiro que a gente tem que ver é que se esse artigo ele levava em consideração essas outras questões sociais, econômicas, porque tudo isso é bem mais importante, né, do que somente essas questões genéticas. E aí, no outro jornal, aqui é no Jornal de Cardiologia Americana, tem uma entrevista com um epidemiologista, ele fez um estudo, ele é da Universidade de Michigan, e ele fala que essa questão da hipertensão, ela é muito delicada, porque quando você pega a população negra, geralmente, tende a ser uma população mais pobre, e aí quando você vai ver o que é que ela come, qual o acesso à saúde que ela tem, geralmente já é mais prejudicado. E aí também, nesse mesmo jornal de cardiologia, encontraram, diz aqui, na verdade o brasileiro, ele fala que a eficácia de beta-bloqueadores e dos inibidores de ECA, ela não tem nenhuma evidência de que ela é menor na população negra. Então não tem evidência científica que a gente possa dizer que esses medicamentos eles não funcionam para a população negra, pelo menos não segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia.
Então são coisas que a gente vai levando e aí a gente internaliza, mas que na verdade se a gente for adentrar para pesquisar, geralmente não há uma evidência científica mesmo. E é muito importante que nós como médicos temos essa conduta de medicina baseada em evidência e não só de achismo. Então a gente aqui corrobora que não existem diferenças biométricas entre essas populações. Com relação a isso da hipertensão e outras cardiopatias, eu tinha pesquisado em outra disciplina, eu fiquei justamente com essa parte, no caso clínico de cardio, que era para falar sobre a questão social, racial, etc. Até porque o nosso professor de cardio falava que existia, né, uma predisposição maior da população negra para ter hipertensão e outras coisas. E o que eu tinha encontrado, acabei encontrando uma correlação muito grande entre os trabalhos estressantes, que era work-related stress e tal, e questões étnicas e raciais. E aí eu acabei me aprofundando em algumas profissões, porque a gente viu telemarketing, viu trabalhar muito tempo sentado e tal. E eu encontrei vários artigos relacionando cardiopatias a motorista de ônibus. E nos Estados Unidos, no artigo dos Estados Unidos, ele também falava muito dessa questão da cor, tipo, já dizia que como já existia essa predisposição no artigo estadunidense. E aí eu também encontrei artigo nigeriano, e obviamente todos eram negros. E também tem essa predisposição. Porém, pesquisando mais a fundo, eu também encontrei artigos que estavam usando os motoristas como objeto de estudo em Taiwan, que a população é asiática, enfim. Um sujeito. Hã? Um sujeito. E na Dinamarca, todos os artigos tinham porcentagens parecidas relacionando a hipertensão, ao estresse relacionado ao trabalho. Ou seja, nesse caso já seria uma forma de refutar que a população negra também estaria mais predisposta a ter cardiopatia ou hipertensão. E se estende para outros trabalhos estressantes, né? Como o Magil mesmo disse, 77% dos usuários do SUS no Brasil são negros. E aí você pensa, não tem plano de saúde, provavelmente tem a mente, provavelmente tem um trabalho mais insalubre e como é que eu tinha dito, se a gente ficar excluindo as questões sociais, a gente vai ter essa opinião enviesada e reducionista. Só para fazer uma... É porque ele já tinha levantado a mão. Só para... mas só mais uma vez, rebatendo o argumento que eu acho que foi a Letícia que trouxe no começo da discussão, porque ela fala sobre a questão da prevalência da doença da hipertensão arterial em relação à população de adultos negros no país. E mesmo desconsiderando todas as questões relacionadas a fatores sociais intrínsecos relacionados a estilo de vida, questões de trabalho, questões socioeconômicas e psicossociais. Mesmo que a gente desconsidere tudo isso, e usando do argumento de vocês relacionados que existem pequenas diferenças reconhecidas cientificamente sobre a genética das populações, digamos assim, a gente não pode falar que a prevalência da doença é justificada especificamente por causa de fatores epigenéticos. Por quê? As instituições de conhecimento, as universidades, o governo, tendo conhecimento dessas diferenças pontuais, geneticamente falando, eles tendo esse conhecimento e eles não investindo adequadamente em medidas profiláticas ou medidas de intervenção medicamentosas efetivas dentro do contexto da hipertensão, que foi citado, isso justifica muito mais uma questão de prevalência de doenças do que necessariamente uma questão genética. Porque a questão genética, foi como foi dito, a gente pode estudar, a gente pode desenvolver ações. Mas de nada adianta a gente ter esse conhecimento e não aplicá-lo na prática através de decisões relacionadas ao tipo de investimento que a gente faz na área da saúde para poder lidar melhor com respostas relacionadas a tipos de medicamentos, aonde essas patologias podem ser realmente combatidas dentro do contexto fisiopatológico dos seres e etc. Só para não ficar muito extenso, eu só trouxe uma pesquisa rapidinho sobre a pandemia do Covid, que é uma epidemiologista afro-americana, ela falava sobre uma maior incidência, uma maior prevalência de Covid em pessoas negras, sendo que em pessoas pretas, sendo que quando foi fazer uma análise dos fatores socioambientais, foi destacado de que os locais de ocupação de pessoas pretas, geralmente que sofrem segregação social, racial, etc.,
são locais de menos abastecimento. Então, eles não têm tantas condições preventivas para lidar com a pandemia do Covid. Então, isso meio que influenciou nos dados demográficos nessa análise. E aí, desse modo, eles não puderam considerar um fator epigenético, como estava sendo destacado nesse outro método que o pessoal estava defendendo. E aí, é justamente a partir disso que a gente entende que não existe um incentivo científico para se descobrirem novas variáveis que determinem o aparecimento de uma doença em pessoas pretas. Seria de forma meio que mais cômoda, assim, meio que dar uma justificativa simplesmente genética, sem avaliar outros fatores. Com isso, a gente conclui que a discriminação, as ações preconceituosas, os estigmas, eles são um fator de risco muito mais prevalente do que as próprias questões puramente genéticas. Sim, pode começar. É porque, assim, levando em consideração a questão da própria subjetividade, é o que a gente ficou até comentando, assim, quando vocês bateram muito nessa tecla, eu acho que levar em consideração também a cor da pessoa é importante, porque você procura tratamento, que a gente falou bem no primeiro momento, né? Que você procura tratamentos que possam se adequar melhor àquela pessoa e o contexto que ela vive mesmo. A gente não estava querendo entrar nesse contexto socioeconômico, mas ver que os dados falam explicitamente que pessoas negras elas têm uma tendência maior de estar dentro da população periférica e tal. Então, a gente tem que levar em consideração isso e levar em consideração o tratamento de que essa pessoa negra ela vai ter um modo diferente de ser visualizada pela população, pelos profissionais da saúde. Então, você tem que se manter, acredito que você tem que se manter sempre atualizado nessas questões, tanto étnicas, sociais. Então, eu concordo com o que vocês falaram sobre levar em consideração fatores de riscos. Então, eu acredito que isso corrobora a nossa tese, que é tratar de uma forma diferente, levando em consideração tudo isso, entendeu? Porque a gente não pode tratar igual pessoas brancas, pessoas negras, igualdade, estou falando, mas a questão de equidade, levar formas de tratamento que sejam adequados para todos os tipos de população, seja negro ou branco, entendeu? Especificamente em relação ao artigo, candidata Bolsonaro. Realmente não tem uma especificidade no artigo em relação às condições, por exemplo, de trabalho entre os pardos e negros, né? O que é que a gente vê de resultado? Negros, para a população negra, aquele medicamento não funcionou bem. Mas aí também o grupo de vocês não podem levar como verdade, no sentido de que, esses pardos, então, eles têm um trabalho melhor e os negros trabalham, esses negros daqui do estudo, eles trabalham de motorista de ônibus ou de empregada doméstica, então não dá para dizer que tem diferença, porque eu também não tenho especificidade, com licença, candidata Bolsonaro, porque eu também não tenho uma especificidade no trabalho desses pardos, então ninguém me garante que eles também têm uma condição de trabalho difícil, que eles também passam por estresse, e aí a gente poderia comparar. Agora claro, também entendo que serve para o nosso lado também de que deveria ter sido feito talvez deveria se fazer um artigo, um estudo mais detalhado para a gente conseguir comparar de verdade. Aí eu utilizaria, né? Esses pardos e brancos trabalham em quê? Esses negros trabalham em quê? Mas aí talvez, se a gente não pode usar isso, vocês também não podem usar, no sentido de que eu não sei como está a condição, de trabalho, de estresse, de vida dessa outra população, para negar que essa diferença, ela faça diferença mesmo. Eu tô me levantando. Que ela faça diferença mesmo ou não. Então, vocês também não podem usar nesse sentido de que não, tá anulada essa questão de diferença, porque esses pardos têm condições de vida melhor. Não sei, aí eu deveria fazer um estudo e uma pesquisa mais específica. Mas é justamente na próxima. A gente ainda. Ai, vamos silenciar. A gente ainda tá nossa. Agora, você acha, Maria Luísa. Teve uma fala de Érica que eu não concordei muito bem, que ela falou que considerar essas distinções que a gente levou em consideração gera uma racialização, das doenças. Eu, na verdade, acho que desconsiderar essas distinções corrobora com todas as desigualdades que a gente tem no nosso sistema de saúde, porque
não permite que o sistema olhe para essa população de forma a oferecer um tratamento especializado para aquele tipo de pessoa, sabe? Óbvio que eu não acho que tem que ser... que aquela população precisa ser, enfim... Segregada, exatamente. Mas existem cuidados que precisam ser levados em consideração também. Por quem aquela pessoa para que o tratamento seja... Até, calma aí, eu queria... Tem uma lua, hein, completando só um ponto assim da frase de Elcais, essa coisa de não levar em consideração seria outra forma de segregar, a gente vê que, por exemplo, a anemia falciforme, pelo que eu... Teve uma entrevista aqui que eu peguei de um ativista da saúde negra, que ele dimensiona assim, que passam 95 anos da descoberta, digamos assim, entre aspas, da doença, de como ela ocorre, da epidemiologia dela. 95 anos depois é que foi feita alguma política pública, entendeu? Então, quando a gente simplesmente ignora certas realidades que podem estar presentes, e aí é justamente isso, não é que eu acho que vocês têm uma síntese com a gente, que a gente está querendo dizer assim, não é sobre a pessoa negra ter essa doença, mas que essa doença está incidindo mais sobre a pessoa negra, entendeu? E isso não é uma coisa de colocar na caixinha a pessoa negra e dizer ela vai ter essa doença, mas que ela pode estar mais provável devido a todas as condições que a gente já citou aqui, tanto genéticas, tanto ambientais, quanto sociais, e a gente tem que ter esse olhar assim, como Iana falou, reconhecer a cor para ter uma procedência melhor no tratamento médico. Aqui eu ia né? Sintetizando um pouco o que o meu grupo falou, ao você desconsiderar essas diferenças, você está promovendo mais um tipo de racismo e, ao mesmo tempo, você perpetua o que já está acontecendo. Você coloca essa pessoa, você desconsidera e não coloca ela digna o suficiente de ser reconhecida pela ciência, de ter a sua diferença exposta, né? A etnia dela não é valorizada. E assim, pelo histórico que a gente tem, igual o Jacques falou, que régua é essa que a gente está pondo? Já coloca todo mundo no mesmo ponto? Que régua é essa? A régua branca. E tem diferenças históricas, tem diferenças geográficas, tem diferenças políticas. Porque os estudos. Vocês não estão entendendo, não, anular o resto. Mas é uma visão mais. Termina, Malu. Desculpa. Sim, vocês estão falando. Termina, Malu. Porque vocês trazem as doenças, trazem não sei o que, mas, por exemplo, os estudos são feitos em países brancos, promovidos por pessoas brancas, voltados para pessoas brancas. Vocês desconsideram os negros, e quando a gente começa a aparecer as diferenças da população negra, vocês nem falam, não tem diferença, todos iguais, mas foi feito para branco. Pode terminar a galerinha do bem. Sim, galerinha do mal. Deixa eu começar só pra refutar as que Malu falou, e depois vocês vão. Duas coisas. A gente Só um instantinho. Só para pontuar rapidamente, antes de começar as falas do meu grupo, dos meus coleguinhas. A gente não desconsidera, tanto que dou duas refutações específicas para as falas de Malu. A primeira é que a gente não desconsidera, tanto que a última coisa que foi falada aqui foi sobre como a diferença racial ela é excludente dentro do contexto de políticas públicas, tanto que o argumento que Letícia trouxe no começo da discussão foi sobre como a prevalência de hipertensão dentro de pessoas, de homens negros adultos, era maior do que em detrimento de outras populações, sendo que ao mesmo tempo ela não traz o argumento de que não há pluralidade medicamentosa no tratamento de doenças, mesmo que vocês reconheçam que existe diferença entre o uso de medicamentos como os beta-adrenérgicos ou os que mexem no sistema de angiotensina para regulação da pressão. Isso a gente não faz. E segundo, os estudos que você mesmo fala de pessoas brancas feitos em países brancos é um estudo que seria muito segregado, mas vocês trazem isso também como reconhecimento da própria fraqueza do argumento de vocês no começo da discussão, no começo da aula, falando sobre como não houve essa
diferença do tipo de pesquisa que vocês poderiam até ter feito melhor para refutar os pontos que a gente traz dentro da questão de diferença de pesquisas no contexto da prevalência de doenças. Deixa eu só falar um ponto rapidão. É um ponto bem superficial mesmo. Mas antes de eu sair, estava falando justamente. Foi Letícia que falou sobre a questão da gente não poder afirmar que porque não sabe os grupos e tal. Quando a gente está pagando MBE, a gente viu como importante deixar os grupos heterogêneos. Só que, tipo, que pesquisa que você me trouxe, que você me afirma que aquela pesquisa é de qualidade e que a randomização do povo foi feita corretamente? Entendeu? Não tem como você afirmar isso, já que você não traz isso pra mim. Eu posso dizer simplesmente que o estudo não tem qualidade, não. Porque era justamente isso que eu ia dizer a Letícia, que eu acho que ela saiu e não vai me Não, mas eu ia dizer. Vou esperar, porque vocês gostam do caos, né? Coitado da Letícia, Deixa ela se defender. Eu esqueci de falar. Mas não vou falar disso, não. Mas só pra dizer que... Eu acho que eu escutei errado, tá? Não fiz nada. Mas vocês disseram que a gente disse que não era para levar em consideração aspectos genéticos. Foi uma coisa assim que vocês disseram. Sendo que não foi o que a gente disse. É isso que a gente está defendendo, na verdade. É isso que a gente está defendendo. Não, então assim, vocês disseram que a gente falou para não levar em consideração esse aspecto, foi isso? Só que foi o que a gente está defendendo. Não, ele disse que deveria haver equidade e juntamente com a... Não, foi por causa tem que haver equidade porque não se pode tratar igualmente os desiguais. Foi isso que eles falaram. Não, só que aí vocês... Alguém disse, não sei se foi Ana, alguém disse que a gente disse que não era para levar em consideração esse aspecto genético, era só levar em consideração o aspecto social e tal, que você até disse que... Pelo contrário. Quando é perguntar da vocês nem sabem o que eu vou defender. Quando eu cheguei aqui, disseram que a gente não tinha falado isso. Eu vou só reiterar. O que a gente disse é que tem diferenças ali, que a gente sabe, né? A linha falsificou, você me disse. Que é o exemplo mais clássico que tem. A gente sabe que tem uma questão genética que já foi observada. O que a gente está dizendo é que, tipo, você tem que levar isso em consideração, mas eu não posso chegar, beleza, encontrei um paciente, mas ele chegou. Eu posso olhar para ele e automaticamente, tipo, reduzir ele a essa condição, entendeu? Eu tenho que levar em consideração dos outros aspectos, como você disse, tipo, alimentação, moradia, que a gente sabe que não é igual para todo mundo, mas infelizmente tem pessoas que têm a condição muito melhor do que outras. Outra coisa, só que não tem... Era pra responder ela rapidinho aqui pra não perder a linha. Mas tudo bem, vai. Fazer isso, mas não era eu esperar. O povo vai achar, né? Primeira coisa, a questão do debate é acerca de diferenças biométricas, fisiológicas, metabólicas, acerca do tratamento entre negros e brancos, entre essas populações raciais. A gente o tempo todo considerou justamente que é importante a questão social, ninguém desconsiderou isso. E outra coisa, o próprio Igor falou que a questão da anemia falciforme não era questão racial, era uma questão geográfica. É isso que a gente quer colocar. Eu entendi isso e todo mundo não desconsiderou. Eu acho que está sendo criado na narrativa, nada disso saiu do discurso. Gente, o que a gente está dizendo é que biologicamente não existem diferenças, então o que a gente precisa levar como prioridade no desfecho, no cuidado em saúde, são as questões sociais, as questões geográficas. Mas as diferenças que vocês trouxeram, a gente conseguiu refutar, porque ou são mínimas ou não são nenhuma. Você acabou de... Sim. Calma aí. Se você não prestou atenção, então... que as diferenças que se vê, ela tem um contexto, ela tem uma história, entendeu? E aí o que a gente traz muitas vezes é que o contexto social, econômico, geográfico, como no caso da anemia falciforme, pesa também, entendeu? Não estou dizendo que não tem diferença biométrica. Novamente, a anemia falciforme é uma pontual, acontece. Mas ela tem um contexto ali que se desenvolveu aquilo, para hoje ser desse jeito, tá entendendo? Para sintetizar um pouquinho, deixar tudo amarradinho, eu acho que foi Ana que disse que tipo, a gente não poderia desconsiderar a questão racial. Só que isso foi uma coisa que a gente fez o trabalho inteiro. A gente disse, não é chegar lá no nosso consultório e chegou uma pessoa negra e eu vou tratar como se fosse uma pessoa branca. Não é isso que a gente está defendendo. A gente está falando que vai chegar uma pessoa negra, por exemplo, eu vou enxergar ela subjetivamente, mas eu vou entender que
questão genética dela não é uma prioridade para o tratamento dela. Eu vou chegar ali e vou conversar com ela, entender com ela para levar em consideração também os quesitos sociais, acho que a gente até falou. Ela está se alimentando bem, ela está fazendo exercícios físicos, ela tem uma condição econômica adequada, e dentro disso, intervindo pontualmente nessas questões. Aí eu não sei, eu pergunto para vocês, qual a tese que vocês estão defendendo? Mas isso aí você fala uma conduta médica básica, né? Porque a gente tá... Agora, já foi, olha. A tese. Questão de ordem. Questão de ordem. Teve a tese, a antítese, agora estamos na síntese. Então, esse grupo já falou, esse grupo está terminando, e aí eu vou passar a palavra ainda para Lucas, certo? Terminaram, né? Não, peraí, professor. Primeiro, Gel, eu acho que você pode ter entendido minha expressão errada, eu me expressei mal. Mas racializar a saúde, racializar a doença, quando eu falo, é pra gente não usar essa racialização de uma forma pejorativa. Igual a gente fazia antigamente quando atrelava HIV AIDS à população LGBT, entendeu? Foi isso que eu quis falar. Pra gente tomar cuidado para essas doenças não ficarem sendo usadas de forma pejorativa. Aí, Letícia, quando você traz esse artigo e você fala, a gente deveria ter tomado cuidado, realmente eu então nem trago o artigo, porque mas quando... Calma, mas eu tô falando desse que foi um dos mais importantes, porque foi o primeiro que você citou dados. Quando você traz pra mim um artigo, quem tem que me provar que aquele artigo é bom é você. Se você chega pra mim e diz que na sua garagem tem um dragão, quem tem que me provar que o dragão tá lá é você. Não cabe a gente avaliar a qualidade do seu artigo e dizer, não, realmente, eu vou considerar o que ela considerou. Você que tem que saber pra gente como o seu artigo foi feito, como que ele foi publicado, onde que ele tá e se ele é realmente bom ou não. Vocês falaram muito, a gente tem que falar. Só vou continuar porque eu interrompeu naquele momento. Quando eu falei que Igor citou a questão que a anemia conforme era a questão geográfica mais do que racial, eu entendi dessa forma, foi o que ele transpareceu. Então, dá a entender justamente se uma pessoa branca estivesse naquele ambiente, ela também teria essa alteração genética e, consequentemente, apresentaria a mesma característica patológica. E outra coisa, a gente, mais uma vez, em momento nenhum, desconsiderou aspectos sociais. A gente está querendo justamente demonstrar que não existem diferenças metabólicas, fisiológicas nesse sentido. Porque, justamente, por exemplo, citado muita questão genética e tudo mais, o paciente, quando ele nasce com o genoma dele ok, e passa por processo de modificação celular, genética e tudo mais, a partir de fatores genéticos, como metilação, e afins. Então, isso pode colaborar justamente para uma maior predisposição de uma determinada doença. Não necessariamente quer dizer que aquele paciente, só porque ele é negro, já nasce com aquela predisposição, entende? É isso que eu quero reiterar. Existe processo de metilação, por exemplo, pacientes que fazem tratamento oncológico, uma predisposição para desenvolver uma mucosite oral. Isso quer dizer justamente esse princípio de metilação, de fator epigenético, não necessariamente nesse sentido de nascer dessa forma e ser assim, o determinismo racial. O que a gente está querendo desvencilhar aqui é justamente a cor preta como causa da doença, que é meio que o grupo de vocês estaria defendendo. E o que a gente está falando é que a gente não está desconsiderando que a cor pode ser um indicativo de entre aspas, risco, porque está associado a outras causas sociais na saúde pública. A gente não está invalidando isso. A gente está falando exatamente sobre isso. Só que a gente está Agora eu vou passar para... Deixa eu só dar um segundo. É tipo algo que sintetiza tudo o que Nunes falou, é que, gente, o genoma é universal. O que vai mudar é o meio que você vive, como você vive e como você se comporta. Então, pelo fato de você nascer negro ou branco, não vai caracterizar você ter uma doença. Você não vai reduzir a doença àquela pessoa, então a pessoa àquela doença, entendeu? Nem o tratamento que ela vai ocasionar, porque vai depender dos fatores. É que eu queria... Agora passar para cá. É porque eu fui citado, né? Mas, primeiro, tem essa questão aqui de a pessoa não ser negra ou branca ou a hereditariedade dela não influenciar, não faz sentido, né? Porque você acabou de falar que a pessoa, se ela nascer preta ou branca, vai ter que depender do ambiente, entendeu? E na verdade a gente sabe que não, porque tem genes que trazem doenças congênitas e tipo pode já estar dentro do DNA da pessoa. Mas não é da raça, no caso. Sim.
Sim, outra coisa, ele disse, a gente não quer atrelar a raça, ninguém está aqui atrelando a raça. Inclusive, eu acho que o ponto principal de eu trazer essa questão que você falou foi justamente dizer a doença em si, ela não vem de uma questão da raça que iria permitir a racialização de uma doença. A racialização não, deixa eu dizer, vocês estão com a percepção errada do discurso da gente, estão criando vocês estão criando uma meta invisível, porque tipo, tudo que vocês disseram que a gente não se sente atacado, porque a gente não falou nada disso em nenhum momento. Eu proponho aqui, a partir da iniciativa de Vinícius, fazer uma síntese final. Então ele se propôs a fazer essa síntese, certo? Porque acho que tá todo mundo meio confuso agora. Não, vamos lá, deixa eu... Eu vou falar, eu cheguei depois, não me sinto parte nem desse grupo, nem desse grupo. Então, eu estou aqui na posição neutra para tentar fazer uma síntese. Pare de rir, Nunes. Pare de rir. Seus amiguinhos aí. Olha, ela que já se excluiu da minha amizade, mas tudo bem. O que, tipo assim, parece que tá os dois lados aqui brigando, mas dizendo a mesma coisa. Não, vocês, vamos lá, a sensação que dá, vocês não interpretaram bem a tese aqui. Vocês estavam com uma tese na cabeça que não foi o que foi. Não sou eu. Sim, que tipo aqui, o que foi defendido aqui conversa com o que foi defendido aqui também. Só que aparentemente não foi o que vocês esperavam que seria defendido por aqui. Mas não foi. Não, deixa eu terminar. Aí é o seguinte, no final das contas, aqui tá dizendo que tem diferenças genéticas e que precisam ser tratadas diferentes. Aqui, pelo que eu entendi, tá falando também que cada pessoa tem que ser tratado de acordo com a sua realidade. No final das contas, pelo que os dois lados apresentaram, tem diferenças entre as pessoas. Aí aqui tem tá usando um termo genético, e aí, pegando o que Igor falou, que está associado à geografia, que está associado, enfim, à demografia associada a tudo isso, que é o que vocês estão trazendo de realidade das pessoas e tudo mais. Nunes falou um negócio que conversa muito bem, que casa aqui, que ele falou assim, me refresca, Nunes, que você falou que foi, ele falando assim, que se uma pessoa tivesse, uma pessoa negra, isso, se a branca tivesse nascido da África, muito provavelmente teria desenvolvido aquelas, e aqui está admitindo isso. Seria, sim. Aí assim, não, aí que tá, aí é que é o ponto. Aqui, pelo que eu estou entendendo, tá com um viés mais prático, de tipo assim, não interessa o que foi começado lá quando o ser humano começou a ser ser humano, e sim a partir de agora. Não interessa se tipo assim, a causa de se o branco tivesse sido nascido africano. Como é que é verdade que foi preto? Mas, exatamente. Então, tipo assim, na prática é isso. Isso não nega nem vocês aqui. Isso tipo, são explicações ou pontos de partida diferentes. Tem interesse? Tipo assim, aqui chega e diz assim, não, todo mundo é igual, porque vocês estão considerando a gênese humana. E aqui está dizendo, não, aqui é diferente, porque aqui não está considerando a gênese, aqui está considerando agora. E agora tem. Por quê? Porque os pretos foram criados na África, por exemplo. Foram nascidos na África. Mas não quer dizer que tenha
Eu entendi, mas eu não acho que essa Porque os negros foram escravizados. Exatamente. Sequestrados. Eles foram escravizados, até hoje não tem a condição de saúde. Deixa eu falar só do grupo Calunga, grupo não, é o grupo étnico Calunga que vive no Mato Grosso, no Mato Grosso. São de quilombolas, né? Então, eles não têm hipertensão da forma como os negros que vivem, né? Que não vivem isolados têm. E eles são, digamos assim, falando do ponto de vista epigenético, né? Eles também vieram da África e mantiveram o seu estilo de vida, né, naquela comunidade culturalmente preservada. Então, eu acho que a vilã de toda a questão aqui sou eu, porque eu tirei o social da equação, o político e o econômico. Não falem nisso. Então, conclusão, não é possível tirar o social, o político, o econômico, o cultural da equação. Eu só queria que vocês, que isso acho que foi muito bem sucedido ao debate, porque vocês colocaram que podem existir diferenças fisiológicas, metabólicas, que podem repercutir na clínica, mas essas alterações, elas são geográficas e são também por causa da opressão que essas pessoas que viviam em outra região, né, sofreram ao serem sequestradas e escravizadas. Então, essas alterações é o que se a gente for pensar na teoria, né, da origem das espécies de Darwin, né, essas pessoas que passaram por tudo que elas passaram, né, durante 300 anos, elas podem ter tido alterações epigenéticas para se adaptar a todo o ambiente adverso e de opressão, e ao longo de 300 anos essas pessoas vêm sofrendo e ainda sofrem, ainda que não sejam mais escravizadas do ponto de vista do que existia historicamente aqui no país. Você está levantando a mão? Então vamos para finalizar. Pode falar que eu não vou dizer seu nome. Não, mas podem cancelar, né? Querido grupo, vocês estão sendo um pouco mal educados, vocês estão falando muito mais que a gente, vocês atrapalham a gente toda vez que a gente quer falar, então assim, eu gostaria que ninguém atrapalhasse a gente agora para a gente finalizar. O que acontece? Foi discutido muito, geograficamente, social, histórico, mas se é geográfico, se é social, se é histórico e se modifica a genética, é isso que a gente está falando. Modificou a genética em algum aspecto, mesmo que seja mínimo, modificou. Existe diferença na genética, existe diferença no tratamento. Em relação ao artigo, candidato a personagem, não pode, a gente tem que falar, não pode lacrar com dinossauro pra cima de mim. Vocês entenderam o artigo que eu trouxe. A gente não está falando, acho que vocês não entenderam, não estou falando, o artigo não está dizendo que tipo, negros se estressam mais, eles têm mais predisposição a ter. Calma. Tem mais predisposição. O artigo não está falando de predisposição, ele está falando de funcionamento de medicamento. Isso tem a ver com a enzima, isso que você falou. Não tem, você falou em questão de a realidade com que eles trabalham, como é a vida deles. E o artigo traz exatamente como a enzima funciona e que provavelmente não funcionaria na população negra, por isso que o medicamento não seria tão eficiente para eles. Isso não é verdade. Você falou sobre estresse, você falou sobre a diferença na história do paciente. Isso não entraria aqui, porque ele está falando exclusivamente da enzima e do funcionamento do medicamento. No final, a Erika falou assim, a gente não vai receber um paciente no nosso consultório e olhar, ele é negro, ele é branco, a gente vai olhar, ele é uma pessoa e ele é subjetivo. Mas se eu olho... Não falei isso, já não falou.
para encerrar, a gente está vendo aqui diferentes abordagens. Mas eu gostei da defesa apaixonada de suas teses. Né? Mas, assim, uma abordagem positivista. Eu estou falando de você, não. Estou falando do estudo que você referiu. É uma abordagem positivista, né? Isolada, porque não é um laboratório, mas, assim, um estudo desse é cercado de condições controladas, de controle, né? Na metodologia. Então, esse estudo, provavelmente, se é um estudo bom, no final ele vai colocar as limitações do estudo. Por quê? Porque ele reduziu, né, a análise a um aspecto fisiológico, né, fisiopatológico. Aqui a gente está, claro, considerando outra abordagem, porque para você defender uma tese, você tem que eleger um referencial teórico. Então, se você elege um referencial teórico mais do positivismo, não é? Você pode ter uma resposta. Se você elege um referencial teórico interpretativo, hermenêutico, qualitativo, você vai ter outro referencial teórico. Aí é uma questão de abordagem diferente. Então, eu agradeço aqui ao Vinícius pela ótima síntese, né? E para finalizar, porque estamos já 9h57, para finalizar eu vou fazer mais debates. Então, à medida que nossos alunos da turma 1 da disciplina Diversidade Étnica e Cultural na Medicina se aprofundaram neste debate sobre as diferenças biomédicas entre pacientes de diferentes grupos étnico-raciais, foi fundamental considerar a importância do diálogo que percebi entre eles, entre os grupos e intragrupos, para o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo, que tanto valorizamos. Além disso, eu destaco como isso se relaciona diretamente com a competência cultural e o acolhimento de minorias étnico-raciais no sistema de saúde. O mundo da medicina está em constante evolução e a sensibilidade cultural é uma habilidade cada vez mais importante para os profissionais de saúde, como temos visto ao longo da nossa disciplina neste semestre. E ao debater e explorar as possíveis diferenças biomédicas entre pacientes de diferentes origens étnico-raciais, os estudantes estão se envolvendo em um processo de aprendizagem fundamental. Primeiramente, esse debate desafiou nossos futuros médicos a questionar suas próprias suposições, que muitas vezes podem ser inconscientes. Por meio do questionamento e do confronto de diferentes pontos de vista, com base na literatura, com base em uma teorização feita durante a primeira fase do debate, antes de iniciar o debate, na verdade, eles tiveram a oportunidade de desenvolver uma compreensão mais profunda das complexidades dessa questão cultural na saúde. Além disso, ao considerar a competência cultural e a atenção de qualidade a minorias sociais no serviço de saúde, é essencial que os futuros profissionais estejam atentos às necessidades desses pacientes. Este debate desafiou a que cada um de nós se colocasse também de frente, não é? Ou seja, encarando as diferenças de tratamento e as diferenças de atendimento de minorias, e também considerar como as nossas próprias opiniões e práticas podem até afetar também essa nossa visão. E à medida que avançamos nesse debate, tivemos um resultado excelente,
Acredito que foi extremamente produtivo, toda a discussão, e foi uma discussão também que gerou bastante controvérsia, porque o tema em si é controverso, né? E como eu pedi para que cada um dos grupos defendesse uma tese, né, que fosse a antítese da outra, então isso fez com que eles buscassem fundamentação, eles buscassem um referencial e uma abordagem para fazer essa discussão. Então, eu espero que haja também aqui interação de vocês que são o nosso público, vocês estudantes de medicina, estudantes da área da saúde. Quero ainda comentar, a partir dos aspectos e das controvérsias que surgiram no debate, a questão da raça na pesquisa biológica e biomédica. O conceito de raça, como já estudamos na nossa disciplina, teve uma influência significativa na pesquisa em biologia humana desde o início do século XIX, talvez até no final do século XVIII, já começou. Mas à raça foi dado o seu significado e impacto social na esfera política e, subsequentemente, isso interveio na ciência e recebeu intervenção da ciência, e a raça passou a ser um conceito ainda estranho, não fundamentada naquele empirismo, né, dominante da biologia moderna, que eu digo moderna, da idade moderna, após o iluminismo, e com o desenvolvimento do positivismo. Então, não houve a realização de estudos empíricos, estudos de campo que buscassem esclarecer a real situação e a real, digamos, a real existência, né, de variáveis tidas como verdadeiras. Então, a ciência é um contínuo processo cumulativo de descobertas, refutações, testagens de novas hipóteses, e isso faz com que as verdades científicas elas sejam provisórias. E os usos da variável raça na ciência foram, portanto, frequentemente perturbadoras e controvérsias. E às vezes a ciência teve que ser adaptada para acomodar esse conceito. E a ciência, por sua vez, também foi frequentemente utilizada para explicar e justificar e até legitimar a existência dessa variável tão controversa e estranha. E esta relação foi instável em grande parte, da história, porque a raça ela é um fenômeno, ou foi durante algum tempo, um fenômeno que não podia ser observado diretamente. E com o passar do tempo, houve a realização de estudos baseados no estudo da própria estrutura e função do DNA, e essa relação foi caracterizada por várias fases distintas, evoluindo da interferência de efeitos genéticos com base no fenótipo observado até a medição da variação de pares de bases no próprio DNA. E apesar dos avanços que foram acontecendo, com novas metodologias e novas tecnologias biomédicas, houve ainda a persistência dessa questão não ter sido pesquisada empiricamente do ponto de vista sociopolítico. Então, pode-se fazer até uma previsão de que, por exemplo, como na geologia houve
derrubada, né, do mito de que a Terra foi criada recentemente, e a evolução foi nos mostrando, não é? A teoria de Darwin nos mostrou, não é? De onde veio o nosso mundo vivo, não é? E depois a genética molecular, né, vai aos poucos derrubando cada vez mais o uso dessa variável raça no contexto das ciências biológicas. E hoje, principalmente depois do genoma humano, sabe-se que não existem diferenças genéticas, biológicas entre as pessoas em função do seu fenótipo, em função da variável cor, raça. Então, ao mesmo tempo em que a raça é fundamentalmente uma construção política e não científica, é possível que apenas intervenções com abordagens interpretativistas, abordagens qualitativas, baseadas, não é, num paradigma mais subjetivista também, e principalmente estudos de abordagem qualitativa, é possível que, finalmente, estudos, não é, de antropologia, de ciências políticas, ciências sociais, acabe colocando de uma vez por todas, essa variável raça, né, que tem sido um fardo, né, para os estudiosos ao longo do tempo. Inicialmente por meio de uma pseudociência e depois pela derrubada dessas noções equivocadas que acabaram legitimando uma opressão que existiu durante mais de 300 anos em relação a muitas pessoas que acabaram saindo de sua pátria, não é, da África, e sendo escravizados pelo europeu, né, branco. E ainda continuando, porque realmente essa temática tanto é difícil quanto instigante. E a narrativa da raça ainda vagueia, portanto, pelo território fronteiriço entre o que chamamos de ciência e o que reconhecemos como história e política. Então, na era pré-genômica, não havia qualquer exigência, na verdade, não havia nem oportunidade, porque não existiam os recursos para isso, nem os conhecimentos, para validar, né, a existência de raça com provas moleculares. E as inferências causais foram feitas com base no fenótipo, no seu sentido mais amplo possível, desde a doença até a riqueza material acumulada do ponto de vista sociopolítico e econômico. Então, o objetivo principal do conceito de raça era servir como um atalho, uma ferramenta de organização que permitisse à Europa pós-iluminista explicar e assim justificar, como já mencionei anteriormente, como o imperialismo tinha remodelado o mundo. Consequentemente, tanto para as ciências sociais como para as ciências biológicas, a raça parecia, digamos assim, uma variável, como eu já disse, estranha, né? E nas suas origens um rótulo de conveniência que os biólogos usavam de forma assim intercambiável e confusa, talvez equivocada também, com a construção de variedades, né? Então, raça vem do italiano e significa variedades, enquanto se tentava criar categorias taxonômicas abaixo do nível da espécie. E escritores de todo o espectro intelectual, da literatura, da política, também se sentiram livres para ir utilizando essas ideias. Por exemplo, Charles Baudelaire falou da raça de Abel, da raça de Caim, ao descrever a polarização da sociedade francesa no século XIX. E o próprio Karl Marx caracterizou a classe trabalhadora inglesa como uma raça de proprietários de mercadorias peculiares. Isso na década
talvez em meados, né, do século XIX, e portanto, e também no final do século XIX, portanto, a soma daqueles meios de subsistência, né, que eram tão propalados, necessários para a produção da força de trabalho, deveria incluir os meios necessários para os substitutos do trabalhador, para que digamos, entre aspas, né, bem entre aspas, a raça de proprietários pudesse perpetuar, né, seu status quo. Então, essa questão ela foi aos poucos, né, sendo muito contestada, e os debates, né, como o de hoje, entre nossos alunos, e os próprios termos desse debate, raça e saúde, foram aos poucos, né, ao longo do século XX, foram sendo reformulados. Esses mitos caíram um após o outro. E o primeiro grande desafio às alegações de causalidade genética foi direcionada para a abordagem dessa questão baseada só no fenótipo, porque as doenças mais comuns resultam de exposições crônicas a estímulos ambientais deletérios, e porque o padrão de exposição a toda a gama de questões ambientais é altamente estruturado pela classe social, pela geografia, como hoje também foi mencionado e muito bem destacado por Igor, e outros fatores históricos, né? Como se diz a palavra, desemaranhando, né? Desenrolando essa questão toda, né, que foi criada, que foi inventada. Então, o efeito somado de fatores de risco externos, mal medidos ou desconhecidos, mal medidos por quê? Porque também, por exemplo, Letícia mencionou hoje que são necessários mais estudos. Não foi feita não foram feitos estudos assim suficientes. Então, novos estudos são necessários. Então, hoje, raça como categoria social é designada com a relativa acurácia, né? E a exposição ao longo da vida a uma ampla gama de exposições a riscos correlacionados com essa construção social raça, não mais com um significado biológico, faz com que estudos que compararam negros e brancos, por exemplo, nos Estados Unidos, mostrassem a influência do ambiente social. E hoje, como eu propus a minha turma, gerando esse debate, eu tentei fazer com que eles discutissem a questão biométrica, retirando a questão sociopolítica e econômica da equação. Então, essas questões, elas precisam estar sempre presentes e controladas quando se faz um estudo, mesmo nos moldes, não é, da ciência moderna positivista, porque a influência do ambiente social é fundamental. Então, é evidente que, por exemplo, outros fatores como a qualidade da educação, o bairro onde residem as pessoas, a riqueza que elas possuem, a riqueza que eu digo, recursos materiais, a interação com o sistema de justiça criminal, tenham um impacto profundo nas oportunidades de vida e nas condições físicas e mentais, no seu bem-estar, no bem-estar das pessoas. Então, embora a lógica do argumento da confusão que existe como variáveis de confusão nesses estudos tenha sido geralmente aceita pelos epidemiologistas, identifica um problema, mas não oferece a solução. E, na verdade, quase nunca nós vamos ter a capacidade de resumir de forma estatisticamente, né, apresentável o impacto da discriminação racial. E só para lembrar
que quando a gente tem um assunto assim que é muito intrincado, muito complexo, muito difícil e denso, a gente precisa recorrer à filosofia. E Nietzsche reconheceu as implicações filosóficas desse problema, que está profundamente enraizado em muitas formas de crença. Então ele disse que, entre aspas, a falsidade de uma opinião não é para nós qualquer objeção a ela. A questão é até que ponto uma opinião promove a vida, preserva a vida. E estamos fundamentalmente inclinados a manter que as opiniões falsas são indispensáveis para nós e que sem o reconhecimento das ficções lógicas, né, dos sofismas, sem uma comparação da realidade com o mundo puramente imaginado, do absoluto, do imutável, sem uma falsificação constante do mundo por meio de números, o homem não pode acabar, né, chegando a conclusões e reflexões consistentes, né, com a realidade. Então isso ele escreveu, não foi exatamente assim, entre aspas, né, mas foi a ideia que ele colocou na sua obra Além do Bem e do Mal, no capítulo 1. E embora geralmente interpretada como uma crítica ao platonismo e à religião tradicional, esta caracterização, que ele chama de ficção útil, é igualmente adequada quando aplicada à crença nesse mito, não é, que existe na nossa história e que hoje é visto como uma mancha, né? Uma mancha porque essa crença de superioridade racial foi uma falsificação que a própria ciência legitimou, né? E que acabou, né, estava no cerne desta nossa discussão de hoje. Então, é importante lembrar, né, que sempre há interesses, muitas vezes econômicos, muitas vezes interesses, né, da classe hegemônica em determinada sociedade, usando muitas vezes a ciência para legitimar determinadas crenças, né, que favorecem a esses privilegiados e que prejudica e acaba dizimando, fazendo com que muitas pessoas sofram, tenham muito maior morbimortalidade e às vezes levando até a genocídios por causa, né, dessas falsas crenças e dessas pseudociências. E agora, para finalizar, que eu não poderia deixar de comentar, considerando o nosso debate de hoje, é preciso lembrar que na década de 1930, né, quando havia ainda plena efervescência, né, desses debates, e quando a biologia, né, ela servia como uma forma, né, de legitimar uma ideia eugênica, né, de que havia pessoas que por causa do seu fenótipo eram inferiores a outras. Então, estudos clínicos e populacionais mostraram que os negros americanos tinham pressão arterial média mais elevada do que as pessoas de ascendência europeia. E as sequelas da hipertensão, nós sabemos bem, principalmente o acidente vascular encefálico, doenças cardíacas como insuficiência cardíaca, insuficiência coronariana e a doença renal, a insuficiência renal, ainda são hoje responsáveis pela maior parte da desvantagem geral de saúde vivida pelos adultos negros nos Estados Unidos, onde são realizados mais trabalhos, né, e também trabalhos de maior rigor metodológico. E entre os negros com mais de 55 anos, na zona rural, por exemplo, da Geórgia, de um dos estados americanos, foram registradas pressões arteriais sistólicas médias próximas de 180 milímetros de mercúrio.
na década de 1950. Então, como os pesquisadores não conseguiram identificar os fatores causais no ambiente, a visão predominante era que a frequência da hipertensão arterial em uma determinada população foi determinada por fatores biológicos. Ou seja, acabou-se pensando que naquela população havia um gene hipertensivo. Então, principalmente na década de 60, Paul Dudley White, né, o proeminente cardiologista americano da primeira metade, né, do século XX, ficou particularmente impressionado com essa alta frequência com que se descobriu a existência de hipertensão entre os pacientes afro-americanos. Isso em 1965, 1967. E uma vez que a gente, hoje, né, a gente é capaz de perdoar, não é, essa maneira singular de inferir essas situações, né, por Paul Dudley White, que, como ele formulou a questão, é inegável que ele formulou uma visão importante sobre este problema. Por quê? Porque ele dizia: eu costumava perguntar a meus amigos médicos sobre a situação na África Ocidental. Isso ele dizia, quando a prevalência de hipertensão na selva, né, não existia, era praticamente inexistente. Mas as evidências em que este pesquisador, esse estudioso, né, ele confiava naquela época, eram evidências muito fragmentadas, baseadas em casos hospitalares, superselecionados, né? E que eram, então, naquela época, evidências que foram aceitas, né? Então, isso fez com que surgisse também, ainda no século XX, já chegando na metade do século XX ou na década de 60, essa noção predominante de predisposição racial. E essa perspectiva continua a ser dominante até hoje. Eu preciso ainda referir alguns aspectos que considero importantes, porque foram mencionadas várias questões relacionadas à própria hipertensão. A própria hipertensão, a diabetes, né? Claro, se falou também na anemia falciforme, e o Igor mencionou a anemia falciforme, né, como uma doença de natureza genética entre as pessoas, né, de ascendência africana, em contraposição a outro tipo de anemia, que é a anemia chamada do Mediterrâneo, a talassemia, não é beta-talassemia, talassemia, que também é uma anemia de natureza genética que afeta mais os caucasianos. Então, esse aspecto é importante porque a busca dessas questões, como eu falei durante o debate, assim, dois atributos importantes, né, dos próprios sistemas fisiológicos acabaram sendo considerados, né, improváveis, né, para explicar o cenário de possíveis efeitos genéticos levando a uma hipertensão mais grave, né, de maior morbimortalidade entre os pacientes negros. Primeiro porque aquelas suposições estavam profundamente enraizadas numa fisiologia normal e depois foram afinadas pela seleção evolutiva e que são controladas por muitos genes. E, em segundo lugar, nenhum dos fenótipos específicos manifestados como estados de doença teria sido sujeito à seleção positiva, porque ocorrem com o envelhecimento e tem pouco impacto na questão da aptidão reprodutiva. Muitas vezes isso já acontece em uma fase da vida em que principalmente as mulheres não estão numa fase reprodutiva. Então, atualmente, fortes evidências de seleção no genoma humano são restritas quase exclusivamente a lote, né, o plural de locus, que protegem contra processos infecciosos epidêmicos de origem relativamente recente, como foi mencionado no nosso debate.
que a malária ainda é o exemplo mais bem descrito, ou a capacidade de extrair valor nutricional de determinados alimentos, como o leite. Então, a seleção é quase sempre necessária para gerar grandes diferenças interpopulacionais em variantes epigenéticas, não é? Como foi mencionado também no nosso debate. Então, a busca por diferenças raciais na predisposição genética deve, portanto, ser enquadrada por este contexto evolutivo. Se a suscetibilidade genética reflete múltiplas mutações em muitos genes que não têm impacto na aptidão, é altamente improvável, em termos estatísticos, que um grande número destas mutações se agregasse numa população geográfica, não é? Como falou Igor. E isso é ainda menos provável para as pessoas dos países africanos, que partilham a grande maioria de todas as variações da nossa espécie. Assim, na África, se observa todo o espectro de muitas características fenotípicas, por exemplo, entre as populações mais... as populações ou grupos, não é, que têm determinadas enzimas, não é, que permitem o metabolismo dos produtos lácteos, e outras que não têm. Então, isso pode acontecer porque ali, não é, na África, a origem, não é, da nossa espécie tem muitas variantes genéticas, né? Então, embora a arquitetura genética subjacente à regulação da pressão arterial, né, voltando à pressão arterial, ainda seja pouco compreendida, como vocês mencionaram durante o debate em relação, né, a esse sistema neurohumoral, né, do sistema renina-angiotensina, aldosterona, a fisiologia deixa claro que muitos genes, sim, estão envolvidos. A resposta instantânea da pressão arterial às demandas metabólicas de cada órgão é um requisito essencial para a fisiologia, né, orgânica do organismo, né, no sistema cardiovascular. Então, além de ser altamente redundante e afinada, a regulação da pressão arterial é um esforço coordenado de múltiplas vias. O sistema nervoso, o coração, os rins e o eixo hipotálamo, hipófise, suprarrenal, entre outros. Então, atualmente, temos evidências empíricas de que por exemplo, uma característica antropométrica, a altura, ela provavelmente é influenciada por centenas, não é, de loci genéticos. Então, seria surpreendente se a distribuição, não é, de um determinado fenótipo na população fosse devido a um gene. Então, grandes estudos sobre pressão arterial não conseguiram identificar o locus, né, ou os loci, que apresentam efeitos importantes. E, embora isso possa ser em parte devido à dificuldade em caracterizar a pressão arterial média de um indivíduo, mostra que genes com grandes efeitos não são comuns em populações humanas. Por exemplo, um estudo que eu li ainda ontem, né, para o debate de hoje, um estudo com 200 mil participantes documentou apenas digamos assim, um contingente de loci genéticos que estavam significativamente associados à hipertensão ou à própria pressão arterial. Esse foi um estudo, não é, do The International Collaboration of Blood Pressure Genome Wide Association Studies de 2011. Então, uma combinação dos 29 marcadores que tiveram a associação mais forte com a pressão arterial aumentou o risco de hipertensão em apenas 23% desses 200 mil participantes.
Então, dado o risco de hipertensão ao longo da vida, né, nos Estados Unidos, se aproximar de 85%, a informação genética oferece pouco valor preditivo, pelo menos até agora, pelo que se sabe. E se, como esperado, a distribuição de genes com alelos de suscetibilidade e os próprios alelos também variarem até certo ponto entre as populações e as interações com o ambiente forem importantes, será extremamente difícil, talvez impossível, num futuro previsível, calcular alguns, pontos, de risco, ou pontuações ou fatores de risco populacional para características multigênicas polifatoriais, como é a hipertensão. Então, com base nessas evidências agora disponíveis de estudos de características, incluindo vários estudos que envolvem variáveis antropométricas, podemos modular a distribuição subjacente de variantes genéticas que são comuns nas populações, O significado comum é quando a gente considera que ocorre acima de 5% de indivíduos afetados. Então, a distribuição subjacente é provavelmente uma distribuição normal, aquela distribuição da curva de Gauss, truncada, ou seja, um número muito grande de mutações com pequenos efeitos, a maioria das quais nem se detecta. Então, assumindo que esse padrão é típico para a maioria das doenças e que estas mutações ocorrem aleatoriamente, esta evidência fornece o melhor suporte empírico ainda disponível para o argumento de que são improváveis grandes mudanças no risco por agrupamento populacional, por continente, ou seja, por área geográfica ou outros fatores associados a esse. Então é isso, eu acho que acabei me estendendo um pouco, mas assim, o debate foi muito acalorado, trouxe assim grandes insights para mim, entendeu? No sentido de ver como a turma é comprometida, inteligente, sabe buscar evidências e também debater, Então, eu acho que foi realmente um debate excelente e vou fazer mais, usar mais nessas estratégicas de debates, porque o que é instigante precisa ser debatido, e não decorado ou lido simplesmente sem um debate suficiente, sem um debate entre os pares, no caso, entre os alunos, e que me ensinam muito também, como eu já disse em outras ocasiões, Então, foi muito boa essa atividade e eu realço mais uma vez que apesar de muitas formas, como os novos desenvolvimentos científicos, como a medicina de precisão, ameaça em consolidar esse racismo chamado de científico, que ainda existe, novos campos como a epigenética, como vocês mesmos, caros alunos, mencionaram, as origens do desenvolvimento e a investigação do curso de vida estão contribuindo para a nossa compreensão de como o racismo e não a raça tem efeitos biológicos, biomédicos no próprio corpo das pessoas que são alvo da estigmatização, do preconceito e da discriminação. Então, como a epigenética e outros campos biopsicossociais reúnem a biologia, a psicologia, os determinantes sociais da saúde, a montante para responder como o racismo penetra na pele, Então, os determinantes sociais e estruturais da saúde, mediados ou criados pelo racismo científico e estrutural, podem literalmente se incorporar nas nossas células e resultar nas disparidades e injustiças na saúde que testemunhamos hoje, Então, vocês como médicos, futuros médicos ainda em formação, nós imaginamos um mundo onde a construção social da raça não se confunde com a biologia e onde as consequências do racismo para a saúde sejam reconhecidas,
abordadas e cuidadas em todas as suas formas. Então, vocês mostraram também que vocês sabem buscar as evidências científicas para fundamentar as reflexões que vocês desenvolveram, né? Então, em outras oportunidades vamos discutir muitas questões. Eu queria até discutir e até coloquei no slide, né, mas não houve tempo, não há tempo para apresentar, um slide em que a revista, uma revista de alto impacto, a Nature, fez a meia-culpa recentemente, em 2022, né? Porque veiculou muitos estudos, né, principalmente de Francis Galton, né, e também de seus discípulos, né, veiculou esses estudos, e esses estudos que foram pseudocientíficos, na verdade, hoje se sabe, acabaram moldando muito do que a sociedade acabou estabelecendo como uma hierarquia que não se baseia na realidade, mas sim em uma crença, em um mito que já foi desvendado já no decorrer da segunda metade do século XX e agora, né, nas primeiras 2 décadas do século XXI, né, essa realidade ela está já, digamos, consolidada em termos de evidências científicas, embora, como disse Letícia, precisemos, né, ainda de evidências, e a ciência continua, a ciência vai continuar mostrando cada vez mais sinais, não é, do que nós já estamos, né, cientes e nós já conhecemos. Então, foi muito bom o debate e obrigada a todos e todas desta turma 1 de diversidade étnica e cultural na medicina. Muito obrigada.